ouvindo o Hélio Beltrão, nosso comentarista também que está chegando. Tudo bom, Hélio? Bom dia. Bom dia, Carol. Bom dia, turma. Vamos lá, Hélio. 3 temas hoje, como de costume. Vamos ao primeiro, desgaste do Supremo Tribunal Federal. Há pouco trouxemos casos recentes que vieram a público sobre viagens de ministros do Supremo em aviões de empresários ou advogados, que já figuraram em ações no Supremo Tribunal Federal ou tribunais eleitorais. Em que medida, Hélio, isso atinge a imagem da Suprema Corte? A pergunta é: qual é o tamanho do desgaste do Supremo Tribunal Federal hoje? Carol, as notícias desse fim de semana foram péssimas para o Supremo. Eu me refiro às suspeitas sobre o Nunes Marques, me refiro também à questão do aumento patrimonial do ministro Moraes e da esposa dele. São fatos graves que exigem aprofundamento de investigações, são indícios cada vez maiores de muita coisa errada. Já sobre essa questão das viagens de carona em jatinhos particulares, tem um paralelo nisso, Carol, com os presentes recebidos por presidente. A carona que o Toffoli usou tantas vezes, que o Nunes Marques usou, que o Moraes usou, a carona é também um presente que eles receberam, um presente dado por gente com interesse em decisões do judiciário. Portanto, um conflito de interesses que não foi declarado, até, obviamente, que a imprensa descobriu e noticiou. Na época das joias do Bolsonaro, o Alexandre de Moraes disse que os presentes recebidos em razão do cargo deveriam ser públicos, deveriam ser publicizados, incorporados ao patrimônio da União, Carol. Aparentemente, esse entendimento só está valendo para outras autoridades, porque todos eles tentaram esconder os voos que fizeram nas asas do Vocaro, nas asas de outros empresários e tal. Essa mistura antiética e quase sempre ilegal também entre o público e o privado é a própria definição de patrimonialismo. Além dos voos e participação em eventos de gente com casos no judiciário, já está claro para todo mundo, né, que os ministros ganham rios de dinheiro com esses seus escritórios familiares. A gente sabe disso porque esses escritórios aumentaram muito o número de casos depois que os ministros entraram no Supremo Tribunal Federal. A Viviane Barsi, por exemplo, tinha 27 casos no STJ e no Supremo Tribunal Federal antes do Moraes entrar no Supremo Tribunal Federal. Hoje tem 150 e tantos, segundo o Estadão. Isso não é patrimonialismo? O Nunes Marques, ele pegou carona num avião para ir no aniversário de uma advogada, esposa de um desembargador. E esse desembargador depois deu uma decisão favorável à Refit, que todo mundo sabe que é a maior sonegadora de impostos do Brasil e que é defendida pelo escritório da família do Nunes Marques, que é tocado pelo filho dele de 25 anos. Então, será que o Nunes Marques e outros ministros estão usando os seus cargos para direcionar clientes para escritórios de familiares? Será que os escritórios estão realmente prestando serviços jurídicos legítimos? Lembrando, Carol, que os ministros do Supremo têm direito por lei a usar jatinhos da FAB, o que pode ser discutido se é desperdício ou não, mas pelo menos não tem conflito de interesses. Essas relações misteriosas precisam ser investigadas a fundo. A coisa pode ser muito mais feia do que parece, Carol. Hélio, falamos aqui também sobre política. Estamos numa contagem regressiva já há menos de 6 meses do primeiro turno das eleições e as redes sociais, mais uma vez, foram palco de um desentendimento entre Eduardo Bolsonaro e Nicolas Ferreira. Diante da repercussão, logo depois desse atrito público, o Flávio Bolsonaro, pré-candidato presidencial, também foi às redes sociais. E aí ele publicou um vídeo pedindo pacificação. Afinal, Hélio, até que ponto essas rusgas atrapalham as costuras políticas de Flávio Bolsonaro? Ele consegue unir a direita após conflitos no PL? Eu acho que sim, Carol. Eu acho que tanto o Nicolas quanto o Eduardo entendem bem o que o Flávio disse, que não é hora para divergência interna, porque faltam poucos meses para a eleição e quanto mais as lideranças de direita estiverem na mesma página, melhor. Agora, mesmo que haja treta durante a campanha, tenho certeza que no segundo turno vai rolar uma união total contra o lulopetismo, não tenho dúvida disso. Tanto o Nicolas quanto o Eduardo Bolsonaro são fenômenos de popularidade, né, com potencial de seguir crescendo politicamente e tal. O Eduardo, ele escolheu ir para os Estados Unidos, montar a trincheira dele lá, né, com uma estratégia mais de ruptura,
enquanto o Nicolas ficou firme aqui, fazendo política como parlamentar. Então, a reação do establishment ao comportamento de cada um foi diferente. O Eduardo, a gente já comentou aqui várias vezes, está sendo indiciado por obstrução de justiça, enquanto o Nicolas está caminhando para mais uma eleição tranquila e muito bem sucedida, tenho certeza, para o Congresso. O Supremo não teria sustentação do establishment hoje para encrencar com o Nicolas, por exemplo, como encrenca com o Eduardo. Mas tanto um quanto o outro estão, obviamente, trabalhando para vencer a esquerda. E aí que entra a importância do conselho do irmão mais velho. Foi um sabão delicado que o Flávio passou, por sinal, sabão nos dois, e que serve de recado para todo influenciador da direita que tem preferido dividir em vez de focar no debate necessário, que é aposentar o Lula de vez, que é eleger um Senado disposto a resgatar a normalidade do Supremo Tribunal Federal por meio de processos de impeachment de ministros. O futuro político do Nicolas, do Eduardo Bolsonaro, é longo. Quanto antes eles voltarem a se entender, Carol, melhor para todos. E trazemos aqui o nosso último tema agora, Hélio, a alta do preço dos combustíveis. Diante dessa escalada mundial da cotação do petróleo, por aqui o governo anunciou uma série de medidas que beneficiam diesel, gás de cozinha. Enquanto a gente fala do diesel, o principal combustível usado no transporte de cargas no Brasil, além de ações voltadas para o setor de aviação. O custo desse pacote, falávamos há pouco, será de 31 bilhões de reais, do que temos até aqui das ações anunciadas pelo governo. O governo diz que o aumento da arrecadação vai compensar o impacto fiscal. E a pergunta que a gente faz é, dá para fechar essa conta, Hélio? O governo acerta com essas medidas ou em ano eleitoral esse pacote faz parte de um aceno ao eleitorado? Carol, é puro populismo eleitoral, um grande tiro no pé, inclusive, eu acho. Eu expliquei aqui que não adianta tentar congelar ou tabelar preço de combustível, porque o Brasil importa 30% do diesel que a gente consome. Como o preço é determinado pelo mercado internacional, todo esse diesel que a gente importa chega nesse preço internacional. E se os importadores forem obrigados a praticar um preço tabelado, inferior ao que eles têm pagado, certamente eles vão parar de importar, porque ninguém vai trabalhar no prejuízo. E no limite, então, vai faltar diesel, uma coisa meio óbvia. Vários importadores já cancelaram compra. Veja, Carol, a Petrobras vende o diesel hoje a R$ 2,80 o litro, mais barato que o importado. Então, além do importador cancelar a sua compra, a Petrobras está amargando um prejuízo absurdo. Não é só o custo fiscal que você mencionou, também tem o custo que a Petrobras, o prejuízo que a Petrobras está tendo com isso, que é de cerca de 10 bilhões de reais por mês. Lembrando que os acionistas da Petrobras são a classe média e o governo. E como é ano eleitoral, os governadores acabaram topando entrar nessa também. Também querem fazer essa bondade, só que não como argumento de campanha. Então o governo federal e os estados vão subsidiar esses R$ 1,20 por litro do diesel importado por 2 meses. Só que esse subsídio não cobre toda a diferença entre o preço internacional e o preço da Petrobras. Tudo isso, né, todo esse custo que você mencionou, os 30 bi, é mais querosene para a grande bomba fiscal que o governo vem armando para o próximo governo. Porque, além do prejuízo na Petrobras, essa brincadeira do subsídio está custando em torno de 10 bi por mês para o governo federal, mais uns 7 bi por mês para os estados, dá esses 31 bi que não vão ser compensados não por aumento de arrecadação, porque o próprio governo está diminuindo impostos, os impostos dos combustíveis. O governo está comprando voto com endividamento insustentável. É gás para o povo, é subsídio de diesel, gasolina, querosene, é tarifa social de energia, é o pacote populista completo. A dívida pública do governo hoje está em 79% do PIB. A estimativa é que em 2027 já esteja em 85% do PIB. Isso vai estourar, como a gente sabe, como sempre, com mais força nos mais pobres, que é quem paga o pato normalmente. Na melhor das hipóteses, Carol, essa tentativa de segurar o preço do diesel vai ser inócua na bomba e na pior, como eu já falei, a gente pode também ter desabastecimento e antecipação da crise fiscal. O lado bom é que, como são tantas as besteiras desse governo, arrisca nem assim ganhar alguma coisa eleitoralmente. Hélio Beltrão, nosso comentarista aqui no nosso Liberdade de Opinião. Hélio, obrigada, um ótimo dia. Bom dia, Carol. Obrigado.